Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos amigos e irmãos ouvintes desta rádio, eu sou o diácono Antônio Carlos, eu sou membro da Fraternidade Clerical da Comunidade Católica Nova Aliança. Nós estamos juntos para refletirmos sobre o Catecismo da Igreja Católica, esse imenso tesouro que nos foi preparado para que todos conheçam a fé católica genuína, uma fé sem erro. O Catecismo da Igreja é hoje a melhor fonte para tirarmos as nossas dúvidas e também para estudarmos a nossa fé. Este programa será sempre desenvolvido com as leituras do número do Catecismo e de explicações dos pontos estudados. Ao iniciar, ofereçamos ao Espírito Santo o programa de hoje, as coisas que passarão pela minha mente, pelos meus lábios e também pelo coração de cada ouvinte. Vinde, Espírito Santo, que nossa alma suspire por vós e que o nosso coração tenha sede de vós. Só vós podeis saciar os nossos anseios. Só em vós nós seremos felizes. Assim seja. Amém. Queridos amigos, nós vamos a partir de agora à parte formativa do programa De Cima dos Telhados e hoje nós iniciaremos um estudo sobre o sacramento da Eucaristia. E nós iremos começar pelo parágrafo de número 1324 do Catecismo. Então a Igreja nos ensina, através desse parágrafo, que a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Muito bem, amigo e amigo ouvinte, aqui nós aprendemos que a Eucaristia, ela sendo o terceiro sacramento da iniciação cristã, ela é também o ápice da ordem sacramental. Então veja que todo o batismo ele é dirigido à Eucaristia, de modo que ela é o centro de toda a vida da Igreja e de cada um dos fiéis. Primeiro que a Eucaristia ela é a fonte de nossa vida cristã, porque quando nós participamos dela, nós recebemos o impulso e a força para vivermos como verdadeiros cristãos. A oferta de Cristo na cruz, que é tornada presente em cada Santa Missa, nos comunica justamente o amor de Deus, o seu amor generoso. É no banquete eucarístico que nos nutrimos com o corpo e o sangue do divino Cordeiro imolado por nós e nos dá a força para seguirmos os seus passos. E segundo, que a Eucaristia é o ápice de toda a nossa vida cristã, porque levamos as nossas orações e as nossas boas obras, também as nossas alegrias e sofrimentos, e tudo isso, todas essas modestas ofertas, elas são unidas à oblação perfeita de Cristo e assim são plenamente santificadas e elevadas até Deus num culto perfeitamente agradável, num culto que nos introduz na intimidade de Deus. E por conseguinte, a Eucaristia ela é o coroamento da nossa vida espiritual. É o fim de todos os sacramentos. E nesse parágrafo aqui, o Concílio Vaticano II, recordando Santo Tomás de Aquino, ele que foi um grande doutor da Igreja, nos ensina que a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então veja que Jesus se encarnou para ser um mediador entre Deus e nós. E é por meio dele que chega ao Pai a nossa oração de súplica, a nossa oração de louvor, a nossa oração de gratidão. E por ele nós recebemos de Deus graça sobre graça, principalmente a maior de todas as graças que nós recebemos, que é a nossa redenção. Você tem colocado a Eucaristia no lugar central de sua vida,
participando da celebração eucarística em sua comunidade e recebendo o corpo de Cristo com a maior frequência possível? Meus irmãos, toda a nossa vida de igreja, ela se orienta para a Eucaristia. É dela, meus irmãos, que tiramos forças para as nossas vidas. Muito bem, meus irmãos, nós prosseguiremos agora no Catecismo da Igreja Católica através do parágrafo de número 1333, o nosso estudo. E nesse parágrafo ele inicia dizendo: encontram-se no cerne da celebração da Eucaristia o pão e o vinho, os quais, pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua fazendo em sua memória, até a sua volta gloriosa, o que ele fez na véspera de sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice cheio de vinho. Ao se tornarem misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo, os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Assim, no ofertório, damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem, mas antes frutos da terra e da videira, dons do Criador. A Igreja vê nesse gesto de Melquisedeque, rei e sacerdote, que trouxe pão e vinho, uma prefiguração da sua própria oferta. Querido e querido ouvinte, nesse parágrafo nós temos muitos ensinamentos. E aqui nós percebemos o ensinamento sobre nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele instituiu a Eucaristia lá na última ceia. E foi na última ceia que ele utilizou o pão e o vinho. E a Igreja, ela continua repetindo o que o Mestre fez, a mesma coisa. O pão, nós sabemos que é o alimento mais simples e também mais essencial à maioria da humanidade. Veja que logo após o pecado original, Deus tinha dito a Adão, Deus tinha dito ao homem que ele comeria o pão com o suor do seu próprio rosto. Então, por isso, o pão ele tornou-se o símbolo da vida humana. E ao ser utilizado como matéria, ou seja, como um sinal sensível da Eucaristia, isso lembra-nos que, assim como o pão ele é básico para a nossa vida física, a Eucaristia também deve ser o alimento fundamental da nossa vida espiritual. E, por outro lado, o pão ele será sempre fonte de bênção e não apenas fruto do nosso sacrifício, fruto do castigo pela revolta contra Deus. E como trabalhamos para cultivar o pão e o vinho, nós sabemos que nós precisamos arar a terra, semear e colher o fruto. Colher esse fruto do nosso esforço humano. E todo esse esforço ele é apresentado a Deus na Santa Missa. Veja, meu irmão e minha irmã, que festa do trabalho é a Santa Missa, não é verdade? O pão e o vinho, frutos da terra, eles não são produtos brutos, eles são os frutos do nosso trabalho. E quando oferecemos a Deus o pão e o vinho para serem transformados em seu corpo, em seu sangue, veja que é a nossa atividade manual e intelectual, é a nossa história humana que lhe oferecemos e que o Senhor ele torna parte integrante ao seu sacrifício para dar-lhes uma dimensão divina e eterna. Com isso, prezado e prezado ouvinte, você entende por que se utiliza o pão e o vinho na Santa Missa. Tudo na missa tem uma finalidade, tem um fundamento, tem um sentido. Então, esses frutos da terra e do nosso trabalho, eles têm um significado especial em nossa história como povo de Deus. E Jesus aproveitou esses alimentos e deu-lhes um sentido pleno e insuperável. Ou seja, ele tornou-os seu corpo e seu sangue. Vida de todo aquele que caminha nesta terra. E nós veremos agora o terceiro parágrafo do Catecismo, é o parágrafo de número 1335. Nós lemos nesse parágrafo que o milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura
a superabundância deste único pão de sua Eucaristia. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus. Manifesta a realização da ceia das bodas no reino do Pai, onde os fiéis beberão o vinho novo, transformado no sangue de Cristo. Prezado ouvinte, é muito, mas muitíssimo interessante como Jesus preparou os seus discípulos discursando sobre a Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum. O evangelista São João, ele narra com uma riqueza e com detalhes no capítulo 6 do seu evangelho. Logo de início, Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães lá nas margens do Mar da Galileia. E a multiplicação dos pães, narrada por São João, ela revela o poder de Jesus, o poder que ele tinha sobre o pão. Um pouco antes da Páscoa, Jesus realiza esse milagre prefigurando a Páscoa cristã e o mistério também da Santíssima Eucaristia. Veja bem, o milagre, além de ser uma manifestação da misericórdia de Jesus para com os necessitados, é figura da Eucaristia, da qual o Senhor falará pouco depois. Jesus mostrou ao povo que ele era Deus, pois só Deus é capaz de tirar algo do nada. Ele mostrou que tinha poder absoluto sobre o pão. O pão ele surgia e se multiplicava pelo poder de sua palavra. Portanto, o milagre mostra o poder divino de Jesus sobre a matéria e também a generosidade com que o realiza, evoca a abundância dos bens messiânicos que os profetas tinham predito no Antigo Testamento. E no milagre das bodas de Caná, em que Jesus transformou 600 litros de água em vinho da melhor qualidade, os santos padres viram no vinho de qualidade reservado para o fim das bodas e também na abundância de uma figura do coroamento da história da salvação. Eles também viram neste vinho bom do fim das bodas o prêmio e a alegria da vida eterna que Deus concede àqueles que, querendo seguir Jesus Cristo, sofreram as amarguras e contrariedades desta vida. Concluindo agora o 4º parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, nós veremos o número 1336 do Catecismo da Igreja. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, assim como o anúncio da paixão os escandalizou. Essa palavra é dura, quem pode escutá-la? A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério e ele não cessa de ser ocasião de divisão. Vós também quereis ir embora? Esta pergunta do Senhor ressoa através dos séculos como um convite de seu amor a descobrir que só Ele tem as palavras da vida eterna e que acolher na fé o dom da sua Eucaristia é acolher a Ele mesmo. Quando Jesus ele entrou lá na sinagoga de Cafarnaum, eu quero recordar agora com você mais ou menos tudo o que aconteceu nesse capítulo 6 do Evangelho de São João que eu citei no parágrafo anterior. Então, quando ele entrou lá na sinagoga de Cafarnaum, ele fez o primeiro anúncio da Eucaristia. Ele anunciou o milagre da Eucaristia, ou seja, que o pão se transformaria no seu corpo para nosso alimento espiritual. Amigo e amiga, é impressionante a pedagogia que Jesus usou com os discípulos. Como Jesus soube prepará-los na véspera, com os milagres da multiplicação dos pães e andando sobre as águas, para que eles pudessem aceitar o milagre da Eucaristia. O milagre que ele iria anunciar no dia seguinte na sinagoga de Cafarnaum. E quando Jesus chega na sinagoga de Cafarnaum, ele começou o anúncio dizendo ao povo que o povo trabalhasse não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que Jesus, o próprio Filho de Deus, daria para eles. E ele continuou:
Continuou dizendo: pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E veja bem, quando o povo lhe suplicou: Senhor, dá-nos sempre deste pão, Jesus disse a eles: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E Jesus repetia insistentemente: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Meus irmãos, o mais interessante no longo anúncio que Jesus fez sobre a Eucaristia é a insistência a respeito da sua necessidade absoluta para nós. Lá no Evangelho, nesse Evangelho de São João, ele diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, Jesus é a vida. Quem o recebe na Eucaristia tem a garantia da vida eterna. E em seguida Jesus afirmou que aquele que dele se alimentasse iria viver por meio dele. Ou seja, esse viver por meio dele deixa bem claro que ele mesmo será a nossa vida e também a nossa força na caminhada deste mundo. Quem comunga vive por ele, vive também com a sua força, com a sua luz, com a sua paz, com a sua sabedoria, com seus pensamentos e tudo que Jesus nos deu e pretende nos dar. E Jesus, ele quer enfatizar também a força da sua presença na vida de quem o recebe na Eucaristia. Nesse mesmo Evangelho, ele diz: quem se alimenta com a sua carne e bebe o seu sangue, permanece nele e ele em nós. Meus irmãos, nós vivemos assim em perfeita comunhão e intimidade com ele. Veja que foi difícil para os discípulos entenderem o que Jesus dizia. Quando Jesus fez o anúncio lá na sinagoga de Cafarnaum, o anúncio sobre o milagre da Eucaristia, a multidão começou até a se dispersar. Então Jesus ele pôs em xeque a fé dos seus discípulos, quando ele pergunta aqui nesse Evangelho: vós também quereis ir embora? Ao que São Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Prezado ouvinte, você acha que Pedro tinha entendido tudo que Jesus tinha anunciado? Eu digo para você que certamente não. Mas Pedro, ele venceu pela fé. Mesmo sem entender tudo aquilo que Jesus acabava de dizer, no entanto, ele aceitou o que o Senhor tinha dito, já que ele tinha provado ser o Santo de Deus. Também de mim e de você que está me escutando neste momento, Jesus exige fé com relação à Eucaristia. O milagre da transubstanciação supera em muito a nossa inteligência e exige que creiamos porque Jesus nos revelou. Não há lugar mais fácil e propício para nos encontrarmos com Deus do que na Eucaristia. Meus irmãos, a iniciativa de vir a mim e a você para sanar a nossa fome e sede espiritual é dele. Jesus vem para nos trazer vida, e vida que não se acaba. Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima segunda-feira.